Mais uma vez, então, estou aqui com meu livro na mão e hoje nós vamos conversar sobre a conversa 4, que tem o seguinte título: Me abraça forte, envolvimento e conexão. E se a gente for escolher dentre essas 7 conversas, qual delas é a mais importante, é essa aqui. Porque as 3 primeiras serviram para nos preparar para essa conversa. E as próximas que virão depois, as 3 que vêm depois, são para nos ajudar a manter o que a gente consegue alcançar em termos de envolvimento e conexão com a outra pessoa, que é possível da gente alcançar com essa conversa 4, que é a conversa que tem esse nome Me Abraça Forte. As demais conversas, elas têm esse intuito de trazer essa mensagem Me Abraça Forte, mas essa aqui é a principal delas e é a que daqui para frente a gente vai chamar de conversa Me Abraça Forte, tudo bem? Olha o que a autora traz para a gente no início desse capítulo. Receptividade e envolvimento intensos são a marca registrada de casais felizes e confiantes. Olha essas duas palavras, o quanto elas são importantes. Receptividade e envolvimento intensos. Estou falando de dois movimentos que são opostos e complementares. Receptividade é a minha capacidade de estar aberta para o que a outra pessoa traz para mim. É a minha capacidade de estar atenta, de estar disponível, de me permitir estar nesse lugar de abertura para atender o que a pessoa está trazendo para mim, para no mínimo ouvir. E o outro movimento, que é de envolvimento, já é um movimento de ir em direção a outra pessoa. O quanto eu estou perguntando, o quanto eu estou buscando a outra pessoa, o quanto eu estou mantendo a minha curiosidade em relação ao que a outra pessoa manifesta. Então veja como são importantes esses dois movimentos de receptividade e envolvimento. O autor ainda traz o seguinte: quase todos nós entramos em sintonia natural e espontânea com o nosso par quando estamos nos apaixonando. Ficamos hiperatentos e sensíveis a cada ação e palavra da pessoa amada, a cada expressão de sentimento. Recentemente eu postei um Reels no Instagram em que eu falava sobre o hiperfoco na pessoa, o quanto a gente precisa conservar essa nossa capacidade de ficar muito voltado para outra pessoa, claro, de uma forma saudável, não é para a gente abandonar a vida e se tornar aquela pessoa tóxica que está ali o tempo todo vivendo em função da outra pessoa, não é isso. Mas é de manter essa nossa curiosidade, essa nossa atenção e sensibilidade em relação a outra pessoa. E a autora destaca o quanto a gente tem uma tendência maior a ter esse hiperfoco nesse período da paixão. Quando estamos ali descobrindo a outra pessoa, quando tudo na outra pessoa exerce um determinado fascínio em nós. E ela fala o seguinte: ficamos hiperatentos. Não, essa parte eu já li. Mas com o tempo, muitos de nós ficam mais relapsos, preguiçosos, até mesmo cansados. Nossas antenas emocionais travam, ou talvez sejam os sinais do nosso par que fiquem mais fracos. E ela está descrevendo aqui um movimento que pessoas que têm mais tempo de relacionamento conhecem bem, que é o quanto a gente vai negligenciando essa nossa atenção, esse foco, esse nosso envolvimento em relação a outra pessoa. Para construir e manter um laço seguro, precisamos ser capazes de entrar numa sintonia tão forte quanto a dos primeiros dias de paixão. Pensa, não é querer voltar àquele período de paixão onde a gente não fazia mais nada da vida a não ser pensar e conversar com a outra pessoa. Não é querer que o relacionamento se torne novamente essa fase em que a gente passava a noite inteira conversando com a outra pessoa no telefone. Não é buscar essa paixão do início, mas é conseguir ter uma sintonia tão forte quanto a que existia nesse período. Como fazer isso? Criando ativamente momentos de envolvimento e proximidade. Nessa quarta conversa, você vai dar o primeiro passo nessa direção
E as conversas seguintes vão mostrar como estreitar os laços para que vocês possam criar o seu próprio momento Hollywood quando quiserem. A autora fala desse momento Hollywood como aquelas cenas dos casais nos filmes em que eles entram numa sintonia tão grande que é como se os dois soubessem o passo da dança. Tem várias cenas de filme que mostram isso, né? O casal nunca dançou junto e de repente tem um momento de ápice ali emocional e de conexão em que eles simplesmente conseguem dançar como se tivessem treinado aquela coreografia a vida inteira. Então isso mostra uma sintonia, o quanto o casal está tão conectado que eles conseguem até antecipar o passo um do outro, fazer uma leitura muito apurada do movimento do outro. Então é isso que ela está dizendo, que essa conversa é uma forma de dar esse primeiro passo em direção a essa sintonia, que sem perceber a gente vivencia no período em que estamos nos apaixonando. A conversa Me Abraça Forte baseia-se na sensação de segurança que você e seu par começaram a construir como resultado das conversas 1, 2 e 3. Então, espero que vocês tenham conseguido passar por essas conversas com êxito e vamos dar mais um passo aqui agora, então. Essa conversa, ela diz o seguinte, que é outro nível de envolvimento emocional. Ela é a ponte definitiva que atravessa o espaço entre duas solidões, acho que é a primeira vez que eu li essa palavra, entre duas solidões que o casal vivencia cada um no seu lado. Abandonar as estratégias habituais de autoproteção e reconhecer as necessidades mais profundas pode ser difícil, doloroso até. Só que há um bom motivo para arriscarmos. Se não aprendermos a deixar que o nosso par realmente veja as nossas necessidades de apego de modo aberto e autêntico, as chances de que essas necessidades sejam atendidas serão minúsculas. Precisamos enviar um sinal claro e forte para que a nossa mensagem seja entendida e, consequentemente, atendida. O que ela está dizendo aqui? Do quanto a gente precisa fazer esse movimento de nos abrirmos para outra pessoa e comunicar para ela qual que é o nosso medo e a nossa necessidade real. Quando a gente faz isso, a gente consegue dar condições para outra pessoa atender de forma mais acertada, porque ela vai direto naquilo que a gente precisa. Não é um movimento fácil, porque quando a gente expressa os nossos medos e necessidades mais profundas, a gente está se mostrando vulnerável e sensível para outra pessoa. E a gente não sabe o que a outra pessoa vai fazer com isso. Mas esse risco, ele é necessário, porque só comunicando de forma aberta e clara nossos medos e necessidades é que a outra pessoa vai ter condições de nos atender. Então vamos lá. A conversa 4 ela é dividida em duas partes. A primeira, qual é o meu maior medo? Ela exige uma investigação e uma elaboração maiores dos sentimentos mais profundos que acessamos nas conversas anteriores. A segunda parte é a parte qual é a minha maior necessidade. Ela é crucial e ela envolve ser capaz de falar com abertura e coerência sobre suas necessidades de um jeito que convide o seu par a um novo diálogo, marcado pela abertura, pela receptividade e pelo envolvimento. Então veja, você vai precisar identificar qual que é o seu maior medo. Esse maior medo ele vai ser ativado em situações que são gatilho para você, que a autora chama aqui de puxadores, que podem ser descrições, metáforas, palavras que abrem a porta para os sentimentos e vulnerabilidades mais íntimos, para a realidade emocional. Então podem ser palavras, como por exemplo, a sua pessoa costuma dizer para você assim: você é uma pessoa muito crítica. E aí talvez a palavra crítica é uma palavra que abre as comportas do medo para você. Por quê?
E aí a gente faz aquele movimento de associar com alguma coisa do seu passado. Porque talvez você escutou isso muito a respeito da sua mãe. Talvez você ouviu o seu pai reclamando sobre isso com a sua mãe e os dois tinham um casamento muito prejudicial, muito ruim, que acabou cedo. E quando esse casamento acabou, você nunca mais teve contato com seu pai e se sentiu abandonada. E você viu o sofrimento também da sua mãe. Ela também vivenciou esse abandono junto com você. Então essa palavra é uma palavra gatilho para você. Ativa um medo muito profundo. Que medo provável seria nesse exemplo? Um medo de ser abandonada, como a sua mãe foi, por ela ser uma pessoa muito crítica, segundo o seu pai. Então, quando o seu parceiro diz para você, você é muito crítica, você reage. Você reage com raiva, com justificativa. Você entra no mecanismo de defesa. Mas o que na verdade está por trás dessa raiva? Um medo de ser abandonada. E aí você vai precisar identificar esse medo para que você possa comunicar para o seu parceiro. Para ele entender que quando você reage de forma agressiva, na defensiva, na justificativa, justificando por que você está sendo tão crítica, na verdade é um medo que está acontecendo ali. Um medo de que ele o abandone, de que ele a abandone. E seu parceiro nem sabe que isso está acontecendo dentro de você. Ele só consegue ver o quanto você está justificando, o quanto você está explodindo diante dessa palavra. Muitas vezes, em relacionamentos infelizes, quando um dos dois se arrisca e se abre, o outro não entende a revelação ou tem medo de acreditar nela. Então, quando você revela o seu medo mais profundo, talvez a outra pessoa ainda não está pronta para receber isso. Isso pode acontecer. E aí a autora dá um exemplo. Já ouvi parceiros esnobarem as confissões da pessoa amada de várias formas. Desde dizer isso é ridículo, até algo como ah é? Então prove. E aí acabam voltando para o diálogo socrático. A verdade é que ninguém assume o risco de ser rejeitado se abrindo, se o outro não for muito importante. Então a gente só arrisca a dizer para o outro o nosso medo mais profundo se valer muito a pena, se a outra pessoa for realmente muito importante. E às vezes parceiros que se abrem precisam estar dispostos a aguentar firme e repetir a mensagem até que a pessoa amada se acostume a vê-los sob uma nova luz. Então, não quer dizer que da primeira vez que você comunicou para outra pessoa o seu medo mais profundo, ela vai mudar a forma de se comportar, a forma de funcionar dentro da relação e vai passar a enxergar você, as suas reações de uma outra perspectiva, não. Talvez você vai ter que repetir isso várias vezes até que a outra pessoa consiga elaborar e internalizar aquilo. A capacidade de atender aos chamados da pessoa amada, de ouvir suas revelações mais profundas, é o início da receptividade e do envolvimento mútuos. A palavra atender vem do latim ad tendere, que significa ir na direção de. Então, essa capacidade de ouvir esse medo mais profundo é o início desses dois movimentos tão importantes que a gente falou inicialmente, que é o de receptividade e envolvimento. E aqui no livro a autora traz um exercício para você colocar em prática para te ajudar com relação a essa primeira parte da conversa 2, que é a conversa qual é o meu maior medo. E vamos então para a segunda parte, qual é a minha maior necessidade. Ser capaz de tolerar nossos medos mais profundos leva ao reconhecimento de nossas necessidades mais cruciais. O medo e o desejo são dois lados da mesma moeda. Então, uma vez que eu sei qual é o meu medo, isso me ajuda a identificar qual é a minha necessidade. O que eu preciso para ter esse medo atenuado?
estou com medo, estou apavorada, estou em pânico. O que vai me trazer segurança? Do que eu preciso para me sentir mais segura, mais tranquila? Então, a segunda parte da conversa 4 envolve declarar diretamente as necessidades que seu par pode satisfazer neste momento. Essa conversa pode ser tranquila e fácil ou pode ser repleta de dúvidas. Uma coisa é reconhecer e aceitar sua realidade emocional. Outra, bem diferente, é revelá-la ao parceiro. Esse é um grande salto para aqueles que tiveram pouca experiência de segurança real com outras pessoas no passado. Então, se você é uma pessoa que teve as suas necessidades emocionais não atendidas durante a sua trajetória de vida, relacionamentos se tornaram para você um território inseguro, hostil, perigoso. Então vai ser difícil para você fazer esse movimento de revelar para outra pessoa a sua maior necessidade. Então, acolha essa dificuldade, compreenda que ela faz parte. Mas quanto mais você for tentando, praticando, fazendo esses movimentos de autoconhecimento, como os exercícios práticos que o livro propõe e que eu tenho enviado também lá no nosso grupo, mais chance você tem de conseguir dar esse passo. Então, por que a gente faz isso, já que é algo tão difícil? Porque vale a pena. Porque, segundo a autora, ansiamos pela conexão e permanecer na defensiva e isolados é um jeito triste e vazio de viver. Tem uma autora que a Sue Johnson cita aqui, que se chama Anais Nin, que ela expressa essa ideia com muita beleza. Ela diz o seguinte: e chegou o dia em que o risco de permanecer encolhida como um botão de flor era mais doloroso que o risco de desabrochar. Então chega um ponto que a gente permanecer nos mecanismos de defesa, de luta e de fuga, fica difícil, fica cansativo, fica doloroso. Estar numa relação acaba perdendo um propósito, porque a gente precisa da conexão. Então, por isso, a gente acaba tendo essa necessidade de fazer esse movimento de se abrir para outra pessoa. Então, como reconhecer essa necessidade? Tem um exercício prático aqui, mas quando o medo for revelado para você, quando você identificar o seu medo mais profundo, a sua maior necessidade ela vai vir junto. Então, pegando esse exemplo que eu falei, da palavra crítica ser ali um puxador, ser algo que é um gatilho para você. Você pode dizer isso para a pessoa. Então, vamos supor que eu seja a pessoa do exemplo. Essa palavra crítica é um gatilho para mim por eu ter vivido essa história de abandono que eu vivenciei com meu pai, que eu presenciei a minha mãe vivenciando. Eu posso dizer isso para o meu parceiro: olha, quando você diz que eu sou muito crítica, eu sinto um medo muito grande de ser abandonada. Porque a minha mãe foi abandonada por ser uma pessoa muito crítica. Eu fui abandonada por causa da minha mãe ser uma pessoa muito crítica. Então a minha necessidade é que quando você tem um incômodo sobre algo que eu falo e que você entende como crítica, a minha necessidade é que você fale do seu incômodo de uma outra forma, de uma forma mais acolhedora, evitando usar essa palavra, talvez procurando perceber que eu não estava sendo crítica, que eu estava expressando uma opinião, por exemplo, não sei. Então veja, eu vou comunicar aquilo que eu preciso, de acordo com aquilo que é o meu maior medo. E claro, sempre compartilhando o medo com a outra pessoa, para que ela possa entender que não é uma bobagem para você, que não é algo superficial, que não é uma implicância sua com a palavra crítica, não, mas que tem algo muito mais profundo que ativa um turbilhão de emoções dentro de você. E a autora também traz para a gente uma compreensão com base na neurociência, que quando a gente consegue ter essa conversa no estilo Me Abraça Forte, que é essa conversa 4 que nós estamos falando aqui,
o casal consegue vivenciar um momento de profunda conexão emocional. E é uma conexão que se manifesta não só nos nossos sentimentos, mas também nas nossas células. E ela diz que pesquisas mostraram que quando parceiros são empáticos um com o outro, células nervosas específicas, chamadas neurônios espelho, agitam-se no córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável por decisões, é uma área mais responsável pela racionalidade da nossa mente. Esses neurônios parecem ser um dos mecanismos básicos que nos permitem sentir o que a outra pessoa está vivendo. É um nível diferente de compreensão, pois não se baseia no intelecto. Quando esses neurônios disparam, é como se estivéssemos no lugar da outra pessoa. Eles fazem parte da programação que herdamos voltada para a conexão e para o amor. Então, esses neurônios, o que eles fazem? Eles permitem que a gente consiga ler intenções e emoções da outra pessoa. Ou seja, trazer a outra pessoa para dentro de nós e nos permitir nos conectar com aquela dor dela. Então, se você consegue revelar esse medo de ser abandonada e a sua pessoa consegue ter aquela receptividade que a gente conversou anteriormente, vocês entram nessa conexão profunda. E esses neurônios espelho vão favorecer para que a sua pessoa sinta essa sua dor do abandono. Ela vai sentir o seu sofrimento diante da palavra crítica. E isso vai favorecer imensamente para que a sua pessoa não use mais essa palavra. Olha o quanto a gente consegue ter uma transformação da nossa relação, se a gente se permite fazer o que é necessário em termos de receptividade e envolvimento. Agimos com mais carinho quando literalmente sentimos o que a outra pessoa está vivenciando. Além dos neurônios espelho, há outras explicações também para essa nossa capacidade de ter empatia e de sentir o que a outra pessoa está sentindo. É que estudos têm mostrado a base neuroquímica do apego. Em momentos de envolvimento emocional saudável, nosso cérebro é inundado de ocitocina, que é um hormônio do amor produzido por mamíferos e que está associado a estados de contentamento. Ele cria uma onda de prazer, conforto e tranquilidade. Então, se a gente experimenta esse momento de conexão tão profunda, que é essa conversa me abraça forte, a gente vai ter uma sensação de prazer, conforto e tranquilidade. Olha como são sensações boas de se sentir. Então, se a gente sente algo assim, o que a gente vai querer fazer? Sentir de novo, concorda? Então, isso vai favorecer para que a gente busque mais momentos de conexão profunda, mais conversas do tipo me abraça forte. Aqui no livro tem um exercício prático também para você colocar em prática, mas eu vou mandar lá no nosso grupo também algo mais objetivo para você fazer e aplicar aí no seu relacionamento. E espero de verdade que vocês consigam alcançar esse nível de conexão. Isso é totalmente possível, tá bom? Um beijo e até a próxima conversa.